Fala pessoal, iniciando mais um acompanhamento mensal. Nossa, minha barba tá coçando aqui. Mais um acompanhamento mensal. Vamos falar sobre o BCFF11. É relatório referente a janeiro, porque é o que parece praxe do BTG fazer isso, deixar 2 meses de delay para poder fazer as publicações, embora esse relatório tenha sido no meio do mês, mas é um fundo que eu venho acompanhando e tem muito cotista, então é importante sempre trazer atualização para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre BCFF, e lembrando sempre dessa imagem aqui, que parece que deu resultado. Eu tive um grande aumento de cotistas no meu fundo. Tive um grande número de aumento de inscritos, agradeço demais. Acho que tá fazendo. Eu vou até depois ver se eu atualizo essa. Para deixar passar um pouco mais de tempo, para ver se eu atualizo essa imagem, para ver se ainda continuo com metade das pessoas que assistem meus vídeos ainda não são inscritas. Mas eu quero agradecer e manter essa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá para o relatório do BCFF. Agora de janeiro, né? Quer dizer, agora de janeiro. Então o fundo, lembra pessoal, o fundo fez split, né? Ele reduziu, acho que foi 1/8, se eu não me engano. Pagou 1,07 centavos, o que dá 56 antes do split. Foi pago dia 16 de fevereiro. Então a gente já sabe isso. Então, pessoal, cota de mercado. Aqui, obviamente, são valores bem desatualizados, né? Porque a gente já está bem na frente, a gente está praticamente em abril. Então, 9,11 de valor de mercado, 1,9 de patrimonial. Baixo, né? Ele tem tá com um pequeno desconto, mas na minha visão esse desconto aqui não é suficiente para valer a pena investir em FOF. Rendimento mensal de 7 centavos, como a gente já falou, dá um dividend yield de 9,2 anualizado, que eu não acho, por isso que eu falo que para investir nesse tipo de fundo ele tem que entregar mais. Para entregar mais ele precisa estar mais barato, não tem jeito. Por isso que eu trago para vocês 335 mil cotistas, é cotista pra caramba. Então, até porque, até falo, o Thiago Nigro, que eu gosto muito dele e trabalho com ele, né? Ele tem na carteira pública dele o BCFF, e isso acaba incentivando muitas pessoas a comprar, né? Eu particularmente não gosto de FOF, isso eu acho que está bem claro para quem me acompanha aqui, mas por isso que eu trago ele, porque ele tem muito cotista, eu sempre preciso trazer esses fundos para acompanhamento de vocês. 75 fundos imobiliários, 17 CRIs, até que uma liquidez alta, né, 3,4 milhões por dia, 97% do portfólio alocado. Então, em janeiro, né, o fundo pagou 7 centavos, e eles colocam aqui que destacamos o retorno total do BCFF nos últimos 12 meses em 26,5%, quando considerada a distribuição de rendimentos e variação da cota, um ganho de 18,7% do IFIX no último período. Isso porque, se vocês lembram do último vídeo, ele teve um grande ganho de capital. Então, que ele voltou ao normal esse mês, né? Eu já vou explicar o porquê que ele não consegue fazer ganho de capital. E aí eu sempre lembro para vocês que para um fundo de fundo entregar resultado, ele necessariamente precisa fazer ganho de capital. Ele precisa vender cota mais caro do que ele pagou. Por quê? Sem ganho de capital, ele não consegue entregar resultado. Ele precisa fazer ganho de capital. Veja o exemplo do CAFOF, por exemplo, que o CAFOF é um fundo que tem grande parte do... tem grande parte do resultado vinda de ganho de capital. Aqui eles colocam a marcação, eles acreditam, que eu acho sempre essa exagero, isso que eles colocam em qualquer fundo de fundos, tem essa questão do quanto que eles acreditam do potencial de valorização do fundo, 26%, isso em função da valorização dos fundos que estão dentro da carteira do BCFF. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ganho de capital zero. O último ganho de capital que eles fizeram foi lá em segundo semestre de 23. E aqui, pessoal, a gente está falando, cadê os outros, né? Cadê o segundo semestre de 23 que não está aqui? Então, falta informação, a gente já está, quem sabe no próximo relatório isso já venha mostrando como é que foi a porcentagem de ganho de capital. Mas veja só, aqui ele entregava bastante resultado, aqui ele parou de fazer ganho de capital exatamente por causa da queda dos fundos imobiliários, então não tem como fazer ganho de capital mesmo. Então ele dependeu basicamente do FFO, ou seja, do resultado operacional. Lembrando que ganho de capital em fundo de fundos é não recorrente. O recorrente são os rendimentos que os fundos que têm dentro da carteira, tá? Aqui mostrando a questão da taxa Selic, a gente já sabe bastante. Eles trouxeram eu gostei desse
nova imagem que eles colocaram aqui, ó, os fundos possuem importante a parte de papel, né, que eles têm fundo de hedge, eles consideram isso, pessoal, isso é importante de falar, que fundo de papel high grade é fundo de hedge. O que é fundo de hedge? É fundo de proteção de carteira. Por quê? Principalmente os que são atrelados a IPCA. Lembra, pessoal, a gente sempre fala, quando a gente está começando a investir, qual que é o investimento que a gente sempre considera como um protetor de carteira, protetor do seu patrimônio? O Tesouro IPCA. Por quê? Mesmo que o mercado oscile, ele vai te entregar a inflação daquele período, mais uma parte dos juros. Então, o seu capital está protegido com o IPCA. Então, por isso que os fundos como o Canip, o IRIM, o BTCI, que são fundos voltados para a carteira majoritariamente inflação, ele considera como fundos de hedge, isso para qualquer um, tá? Isso é para qualquer pessoa, funciona desse jeito. Então eles colocam aqui que 82% do portfólio atrelado à inflação, em conjunto os fundos oferecem proteção ao patrimônio e oportunidade atrativa de retorno, e a taxa implícita considerando é de IPCA mais 8,4. Falam também do BTHI, que é um destaque, eles falam, case de destaque do BCFF com investimento, com espanhol, né? Investimento realizado em 23, o fundo já entregou 45% do retorno total e apresenta yield on cost de 37,9, que como vocês sabem eu não gosto muito de yield on cost, mas é importante a gente falar. CRI Marte, aqui é um CRI voltado para expansão de galpão refrigerado, que eles colocam aqui. O CRI possui tabela de 9, IPCA mais 9. O VTLT, BCF aumentou posição no longo do fundo, possuindo agora um terço de suas cotas, e ele entrega 11,7% ao ano. Então, pessoal, aqui é só mais uma... Eles colocam aqui a questão, que isso aqui representa 57% do patrimônio, que é a questão do viés de framing, né? Mostrar só aquilo que traz bons resultados. Aqui, pessoal, o que eu falo, esse aqui é o grande questão do porquê que o BCFF não consegue fazer ganho de capital. Porque, pessoal, fundo de papel, ele sempre tende a oscilar perto do 1, do PVP sobre VP1. Então é difícil você ter uma valorização, ainda mais nesses últimos anos, né, que a gente tem visto fundo de papel sendo negociado abaixo do P sobre VP. Então é difícil dele fazer ganho de capital. E ele tem 47% da carteira dele em fundos de CRI. Diferentemente, por exemplo, do CAFOF, que tem mais tijolo. Então, aqui a gente está falando de um fundo que tem 50% da carteira dele em ativos que é difícil fazer ganho de capital. Por isso que a quantidade de ganho de capital que o BCFF teve foi muito pequena nos últimos meses e no último ano, principalmente. Então, aqui ó, o BCFF distribui 0,7, gerou 0,6 centavos, ou seja, mais reserva sendo usada. Isso mostra que ele, sem ganho de capital, ele não consegue entregar os 7 centavos. O resultado de 6 seguiu em linha. Relação ao ganho de operações e ganho de capital, essas passaram por uma redução ao longo de janeiro, contribuindo apenas com 1 centavo, que é o que a gente tem falado aqui. E o fundo encerrou o mês com 40 milhões em reservas distribuíveis, o que dá 2 centavos por cota. Então, para ele manter os 7 centavos, ele vai ter que fazer ganho de capital, porque se ele, na verdade, 20 centavos, né? Então ele ainda tem reservas para poder manter esses 7 centavos há um tempo, mas do jeito que está indo, ele vai precisar fazer ganho de capital para poder manter, mas assim, tá tranquilo para ele manter esses 7 centavos por um bom tempo, porque a gente está falando, olha só, se a receita dele de CRI é 0,6, tirando a parte de que seja 0,5, porque a gente tem de despesas, né, 0,6 menos 0,1, 6 centavos dá 5, então ele tem que usar em tese 2 centavos por mês para poder manter. Então a gente está falando aqui de basicamente 10 meses usando as reservas sem ter o que fazer ganho de capital. Então, isso mostra que o fundo precisa fazer ganho de capital se ele quiser manter os resultados. Aqui, pessoal, majoritariamente, posição de CRI, os fundos são fundos de CRI, então isso que eu falei para vocês dificulta, né, o ganho de capital. Que mais que eu quero mostrar aqui? Aqui a parte do resultado, mostrando para vocês que mês após mês ele vem usando, desde outubro, vem usando reserva para poder manter o pagamento. E aí ele ainda tem uma gordura de 20 centavos, né? Mas é importante a gente ter em mente que ele vai ter que usar essa reserva para manter o 0,7, porque o FFO dele não consegue gerar esse resultado, tá?
Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, o vídeo rapidinho do BCFF aí, e vejo vocês no próximo vídeo.